Barroso, vamos de operação da Polícia Federal, Barroso? Vamos começar com a polícia? Vamos lá, então. Vamos, casos de polícia, né? Quando Perfeito. envolve Casos senador da esquerda, Isso. parlamentar da esquerda, filho do Lula, aqui vira... Cadê? Tem a sirene da polícia aí, Ale, quero giro policial. Plantão. Plantão de polícia. Não tem... Aí, agora sim. Ó, a turma do PT já começa... A orelha. Ó. Hein? A petezada agora, hein, Barroso? Não vão falar nada, Barroso. Ale, aperta esse efeito no último volume. Os caras, ó. Fica tranquilo que é só um efeito aqui no rádio. Ô, petezada, não precisa sair correndo assim também, pô. Ó os caras, ó, Barroso, ó os caras, ó. Olha, você tá assustando a turma aí, pô. Os caras estão perto do Natal, você tá assustando a petezada, pô. Nem colocou um efeito desse, ó, turma, ó. Olha, deixa esse efeito, que quando aparecer petezada aqui no chat, a gente põe esse efeito da polícia. Deixa eu ouvir de novo. Ó. Isso aí. Se gritar, pega ladrão. Onde eles foram hoje, Barros? A Polícia Federal esteve onde, Barros? Vixe, são vários lugares, viu, Pitólia? Verdade, era um rolê no Brasil. É um baita rolê. Ô, Edson, assim que eu gosto. Dá 2 pra frente aí, tá? Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. O Everton Rocha, nós falamos dele aqui essa semana. Ele paga de gatão, né? Paga de gatão, tá certo. O senador Everton Rocha é um dos alvos da nova fase da operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, que apura irregularidades no pagamento de descontos associativos a aposentados e pensionistas do INSS. O parlamentar é vice-líder do governo do presidente Lula e relata pautas importantes no Senado, como, por exemplo, a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e também a revisão da lei do impeachment. Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares expedidos pelo Supremo. As ações ocorrem nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal. A operação desta quinta tem como objetivo esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Além dele, o Everton Rocha ele é alvo apenas da polícia, né? Tá fazendo buscas lá, mas teve uma prisão já, prisão do número 2 da Previdência, o secretário executivo do Ministério da Previdência, que é o Adroaldo Portal. Ele foi preso na manhã de hoje na nova fase da operação sem desconto. Ele é o número 2 da pasta e cumprirá prisão domiciliar. O Adroaldo estava no Ministério desde a gestão de Carlos Lupe e foi mantido pelo atual ministro Volney Queiroz. Ele entrou na pasta em fevereiro de 2023 como secretário do Regime Geral de Previdência Social e em maio de 2025 ele foi nomeado secretário executivo. Ele é apontado como tendo ligação com o senador Everton Rocha, que também é alvo dessa operação, e chegou a receber o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, em seu gabinete. Antes de atuar no Ministério da Previdência, o número 2 foi assessor do senador Everton. E informação também que a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje o Romeu Carvalho Antunes Filho, o filho do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, também nessa nova etapa da operação sem desconto, que é destinada a investigar os esquemas esquema nacional de fraudes no INSS. Portanto, é uma grande operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Repito, tem mandados de busca e apreensão, mas também são 52 mandados de busca e apreensão, mais 16 mandados de prisão na manhã desta quinta-feira em vários estados do Brasil. Aí, vou repetir: São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas, Maranhão e no Distrito Federal. Ô, Barros, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, né? No meio disso tudo, o filho do careca preso. Acho que é o ponto mais importante da informação, porque assim, o Everton, alvo, ele é o vice-líder do governo. Tá? Veja, falou de PT, falou de PDT, falou dessa turma, né? Tem no DNA corrupção, né? Eles conhecem bem o caminho da corrupção, como se locupletar, como encher o bolso, e engraçado, né? Porque eles são insaciáveis. Já percebeu? Eles são insaciáveis. Porque dá para imaginar o seguinte: se as cifras relacionadas ao INSS ultrapassam 6 bi,
Alguns falam em 9 bi, alguns falam em 15 bi, outros falam em 90 bi. Se for para os consignados, falam em 200 bi, B de bola. É dinheiro que a gente nunca vai ver na vida, nem ao vivo, nem esquece. Esse dinheiro não é para gente honesta, que trabalha ali de sol a sol, suando a camisa, esquece. Aí eu pergunto, chegou em 6 bi de desvio, de roubo de aposentado e pensionista. Pô, já não dava para dividir com a turma e parar de roubar aposentado? Não, os caras querem 9. Os caras querem 9. Agora a gente vai roubar crianças deficientes que vivem do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Não, então, mas já... 9 bi, desviamos 9 bi, roubamos 9 bi de aposentados, pensionistas e crianças deficientes. 6 mil crianças foram roubadas. Tem um seu aí, o cara passou esses dias com um sapato de 10 pau o par, passou pela CPMI, zombando dos parlamentares, aquele infeliz, aquele bandido, roubou 6 mil crianças deficientes. Não tem lugar no inferno para ele precisa de algo pior que o inferno, não é? Mas aí roubou 6, e virou 9. Pô, 9 bi, pô, não tá bom? Não, agora a gente precisa, nos consignados, dar uma roubadinha também. São insaciáveis. E vão criando torres de corrupção, como eu já expliquei aqui certa vez. Agora tem essa torre do INSS. É certo que ela está meio misturada com o Banco Master, e em algum momento a gente vai entender isso. Mas vamos falar dessa turma aí. Aí eu vou me ater ao ponto da prisão do filho do Careca. Barros, para mim, e pode discordar de mim, para mim é um recado para quem? Lulinha. Por quê? Ontem Barros trouxe aqui para nós a informação de que o Careca viajou com Lulinha na primeira classe para Lisboa. Ontem saiu essa informação. Ontem. Foram de primeira classe, um na 3A, outro na 6J, para não ir de mãos dadas, né? Então foram juntos para Lisboa, para viabilizar, muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente, termos que me resguardam, foram para Lisboa para abrir a tal da lojinha do orégano, da marvada, do cigarrinho do capeta, para lavar dinheiro lá. Ou começar a lavar o dinheiro. Enfim, tem todo um esquema aí. Tá, mas a prisão do filho do Careca, do INSS, está me trazendo aqui uma sensação de que é um recado nítido pro Nine, pro Barba. O Barba, é o seguinte, prenderam meu filho. E agora? Eu vou ter que falar do seu. Porque em algum momento, a gente está lidando com o que há de pior da espécie, certo? A gente está lidando com o que há de pior na espécie. Gente que sabe lidar com corrupção, gente que sabe tratar com bandido, né? Gente que sabe negociar, tomar, roubar de aposentado, pensionista, criança deficiente, mas sabe roubar da Petrobras, sabe do mensalão. Os caras sabem roubar. Os caras sabem roubar. Isso é um esquema que não dá para fazer sozinho. Você vai envolvendo pessoas. E aí envolveram o filho do Lula. O Lulinha está envolvido nessa. Tem história para contar, por isso que já fugiu, né? Eduardo Bolsonaro deixa o Brasil por perseguição. Lulinha deixa por corrupção. A diferença. Então Lulinha já deixou o Brasil. Tem história para contar. E certamente a prisão do filho do Careca acende agora para o Lula. Uma luzinha assim. Careca agora vai contar sobre a relação com meu filho. Por quê? Entendo eu que esses esquemas sempre precisam ter um operador. Lembra Marcos Valério? Lembra o Cerveró, que tem um olho no peixe e outro no gato? Lembra o Cerveró? Né? Ele tinha um problema de latitude e longitude ali. Lembra do Cerveró, que era meio... Nestor Cerveró. Nestor Cerveró, vários ali, que foram... Esses caras vão aparecendo como operadores do negócio. Porque o Lula nunca sabe de nada. Provavelmente o Lula venha dizer que o Lulinha não é filho dele, hein? Não, eu só adotei. Vai falar qualquer coisa. Não, Lulinha, esse aí não é meu filho, não. Ele vai falar qualquer coisa. É do jeito que é, né? Mas perceba, a prisão do filho do Careca
agora acende uma luz dentro do Palácio do Planalto. Pode ter certeza disso. E aí, uma Polícia Federal que nos enche de esperança novamente. Essa é a Polícia Federal que nós queremos ver trabalhando. Eu não quero ver a Polícia Federal perseguindo a dona Vildete, a dona Juscelene, a dona Silvana, idosos, idosas, presos agora, sabe? Ou aquela mulher que passou diante da casa do Lula ali, em Altos de Pinheiros, ali, acho que é Altos de Pinheiros, São Paulo, passou por ali, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. A Lewandowski manda a Polícia Federal atrás, faz oitiva da mulher. Perdão, mas a Polícia Federal do Brasil, para isso não, né? Mas a Polícia Federal do Brasil, prendendo bandido que rouba aposentado, pensionista, criança deficiente, é essa Polícia Federal que a gente quer. E se for uma estratégia prender o filho do Careca para chegar no filho do Nine, eu entendo que é uma estratégia que pode e tem tudo para dar certo. Por quê? Imagina agora o Careca que deve estar, se não já negociou delação, não vi. Negociou já delação, Barros? Eu não vi. Não. Eu não vi, mas vamos lá. Imagine você, o Careca, agora, falando assim, ó, você tá preso, né? É, teu filho também. Meu filho? Ué, mas não iam proteger meu filho? Ó, é o esquema. Ué, mas não iam proteger meu filho? Ué, mas agora entregaram meu filho? Vou entregar o filho do cara. Amigo, no alvo. Outro ponto que também me chama a atenção nessa prisão do filho do Careca é o seguinte. Nós temos Alcolumbre, que está colocando as manguinhas de fora, na presidência do Senado. Entretanto, colocou sob sigilo as imagens do Careca do INSS em suas visitas ao Senado e por onde andou, que gabinete frequentou. Então tem essa sujeira aí ainda. Tem a questão do Alcolumbre, que agora está querendo colocar as manguinhas de fora, discordar do Lula e tal, e muito provavelmente já vai chegar a conta. Já vai chegar a conta pro Alcolumbre. Olha aí, você não vai fazer nada? Nossa, e as imagens? Vem confusão aí. E tem um outro ponto que também acho que é bastante importante. Nem estou falando do Everton, hein? Do Weverton aí, do senador do Maranhão. Porque no Maranhão também é importante, só destacar rapidamente aqui, no Maranhão é Sarney ou é Dino, né? Politicamente falando, você tem dois caminhos políticos. O Maranhão, por isso que vive nessa lama do ponto de vista da miséria, do caos, o estado mais pobre, o estado que não desenvolve. Porque politicamente ou é Sarney, que a gente sabe o que fez, né? Sanguessuga, destruiu o estado, sugou tudo o que podia. Pô, o Maranhão, outro dia, eu li uma matéria aqui de uma cidade que ainda vive com gerador. Só tem energia, acho que das 6 da tarde às 11 da noite. Maranhão. Tem uma cidade que é dividida, a cidade é dividida por um rio que não tem ponte. Maranhão. E os caras com o bolso cheio, né? Então, veja, o Maranhão ou é Dino ou é Sarney. Acho que o Everton, PDT, acho que dá para saber, dá para concluir de quem ele é. Mas eu vou num outro ponto, que a gente já pode ficar de olho, Barros. Como vai se posicionar Toffoli com relação à prisão do filho do Careca? Porque se a prisão do filho do Careca, ao meu ver, é uma leitura e posso estar completamente equivocado, mas é o meu ponto de vista. Se a prisão do filho do Careca exerce automaticamente uma pressão sobre o filho do Lula e Lula, porque ontem a notícia foi do Lulinha, hoje prende o filho do Careca, é o Careca que vai querer falar do filho do Nine. Acabou, isso para mim está desenhado. Para mim, eu posso estar completamente equivocado, mas esse é o desenho. Ok, vamos ver como o Toffoli vai se posicionar. Primeiro porque nós temos hoje, relator do caso no Supremo, André Mendonça. Cláudio Cofre, que ainda não chegou, não sei se vai... hoje ele não veio, está em Brasília. Está em Brasília, é verdade. Se quiser, o Cláudio está em Brasília. Eu não sei qual a condição dele lá, né? Se puder. Mas, veja, o Cláudio falou na terça-feira aqui que André Mendonça ele tem que ser provocado para reagir às decisões do Toffoli referentes à CPMI do INSS. Tá bom. Por mais que esse seja
né, o regimento, essa seja a regra, ela é ruim, né? Porque mostra uma certa fragilidade, fraqueza ou frouxidão, ao meu ver, com relação a André Mendonça. E o Toffoli está querendo dar as cartas também com relação à CPMI do INSS para proteger os seus protegidos. Se é que você me entende, tem mulher, tem aquela coisa toda, põe sigilo máximo do Banco Master, aí, opa, tem sigilo telefônico quebrado do Vorcaro na CPMI do INSS, sigilo também, né? Uma série de situações. Vamos só, agora, Barroso, ficar de olho como vai se posicionar Toffoli e o Supremo Tribunal Federal com relação à prisão do filho do Careca. Porque a prisão do filho do Careca diz mais do que a gente pode imaginar. Tem outro filho preso também, viu? Eric Fidelis. Ele é filho do André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. Também foi preso na operação de hoje. Ele teria recebido, por meio do seu escritório de advocacia, valores de empresas ligadas ao Careca do INSS. Essa informação é do UOL. E o que chama atenção também, Pitoli, a questão do Adroaldo Portal, aí, que é o número 2 da Previdência do governo Lula, ficar em prisão domiciliar, né? Isso chama atenção também. Né? E outra, né, Barros? Muda o comando do INSS e o cara fica na função. Tudo isso aí chama atenção. É que a gente está trabalhando todo dia aqui, os caras estão roubando todo dia lá. Então os caras têm um macete, né? Os caras têm o caminho. Então o cara chega, mudou a direção, mudou. Um homem forte como esse Adroaldo, né? Adroaldo. Né? Um nome diferente aí para nós. Então vai chamar atenção, toda vez que aparecer a gente vai saber que é o cara que ficou na função mesmo mudando a direção. Ou seja, roubar é com ele mesmo. Fique tranquilo que roubar é com ele mesmo, ele tem o caminho das pedras, né? Ele divide direitinho e tal. Agora, prisão do filho do Fidelis. Os caras estão indo nos filhos. Isso é um recado para mim. Barros, para mim, desculpa, eu posso estar completamente equivocado, posso estar falando aqui uma puta de uma groselha, mas o que eu estou começando a enxergar é o seguinte: Lulinha ontem no noticiário, hoje prendendo o filho da turma. Amigo, filho é filho. Tá? Pode ser bandido igual, pode ter roubado igual, só que filho é filho. E posso imaginar que nesse esquema, os filhos deveriam estar, pelos pais, bandidos também, é claro, né? Protegidos. E foram entregues. Então a Polícia Federal, que é a Polícia Federal que a gente quer ver, está aí. Está hoje cumprindo mais uma missão, mais uma operação nas ruas. E tem senador como alvo, tem filho das autoridades. Bom de ver, bom de ver. Agora, tem uma outra coisa aí, Barros. Ontem vi uma notícia dizendo, olha, o INSS já pagou 200 milhões, já ressarciu 200 milhões. Os aposentados, acho que do Rio de Janeiro. Dá uma olhada para mim, Barros, essa informação. INSS ressarciu aposentados no Rio de Janeiro, acho que em 200 milhões. 200? Quantos bi os caras roubaram da gente? Aí vem ressarcir em milhões. Os caras roubando em bilhões. Informação do portal do INSS aqui, viu, Pitoli? Aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro já receberam por volta de 197 milhões por pontos não autorizados. Os caras estão de brincadeira. Não, e o detalhe, a devolução do recurso no Estado já chega a 282.500 pessoas. Então esse valor é dividido em 282.500 pessoas. Mas faça essa conta para mim enquanto converso com o Manolo.